Graça e paz, senhores. Graças a paz, irmãos. Estou só ajustando aqui o equipamento, que ele não está querendo sincronizar com o YouTube. Mas hoje não vai ter problema para isso. Na semana que a gente vai ver como é que vai fazer. Não foi. Não foi. Deixa eu pegar essa tomada. Vocês estão me escutando? Muito bom o som. Como é que foram as férias de vocês? Nossa, foi ótimo. Eu tive o privilégio de dar férias para a cuidadora da minha mãe. Fiquei 20 dias cuidando da minha mãezinha. Isso é um privilégio. Você, Fernando? Rapaz, eu não tive férias. Não, não tem como. Assim, ficava um pouco aqui na praia, mas sempre em Itajaí, né? Sempre lá para os cultos, essa coisa. Mas deu uma aliviada, pelo menos. Deu para levantar um pouco o pé. Eu não tirei férias esse ano, mas tive que ter férias forçadas, né? É? Há 3 semanas peguei uma gripe, passei 5 dias de cama. Melhorei, tô com inflamação na garganta. Depois tive Covid e ainda nem saí, estou na quarentena, vai acabar amanhã. É. Mas a quarentena agora está mais rápida, né? Oi? Não, está mais longa, 10 dias agora. Antigamente era uma. E aqui? Ué? Só que de cidade para cidade muda, né? Isso é muito. Ah, tá. Porque eu já ouvi falar em 5 dias já. Não, Sei. isso vai depender de quando é identificada, quando você faz o teste. Então, você vai fazer o. Tá. Ela vai tem que fazer o teste no 4º dia de sintoma, né? E aí, desde É, que vai com 5, 6, aí conta desde o primeiro dia do sintoma. tá. Então, você Uhum. vai lá, se vai no 4º dia, você vai pegar mais 5, 6 dias, dependendo. Aham. Ah, Então, tá. Talvez seja vai isso que eles estão falando, a vai partir muito da do. data que você diz, eu senti o primeiro sintoma tal dia. Uhum. Então, isso vai variar, mas normalmente hoje são 10 dias. Né? Então, era para terminar hoje, Aham. eu não sei por que eles colocaram para ir lá na médica amanhã. É. Já tomou o reforço, já? Eu nem sabia que tinha, eu tomei os 2, né? Eu sei que já está na 4ª. Tu já tomou 4? Não, eu tomei 2. Aí, quando eu descobri que tinha que tomar a 3ª, eles já estavam dizendo. Ah, tá. Ah, tá. Mas agora que eu peguei, tem 4 vezes mais imunidade do que a vacina. Não vou ligar mais para a vacina. É. Eu também peguei em 2021 ou 20, agora já não sei. Não, 2020 eu peguei, em julho, bem no começo.
Peguei, mas foi fraco, para mim foi fraco. Agora, né? Nem sei se eu peguei Tu esse ficou mal? Tu ficou mal? Não, deu uma crise de garganta, essa nova ataca muito a garganta, não é? A garganta, é verdade. Crise de garganta sábado e domingo passado, eu fiquei sem ir para o culto, né? Eu tive que escalar alguém, e deu febre e tudo mais, mas tomei remédio, na segunda já estava mais ou menos. Uhum. Acreditei que era Covid, né? Eu até pensei uns 3 semanas atrás que a gripe que eu peguei era Covid, né? Por 5 dias de cama ruim, assim, de febre, dor no corpo e coisa, foi bem. Mas fiz o teste com todo o sintoma e não deu nada. Deu uma emagrecida aí, não? Nada. Gente, não. Mas eu tenho um problema. Eu sei que eu vou ficar doente porque eu fico com a fome descontrolada. Então, É? Tem gente que fica com fastio. Eu fico com fome direto. De comer e a fome não passar. Então, eu sou um doente tirado. Eu fico doente da fome. Fome o tempo todo. Fome. Tu tá fora da curva, como dos outros. Então, aqui em casa eles já sabem, né? Quando eu digo eu acho que eu vou ficar doente, aí eles já sabem que é porque eu estou com fome direto. Uhum. Um problema de distorção aqui. Mas o importante é que nós estamos de pé. Mas Graça e paz, irmãos. Paz, Neri. Paz. Hoje, Eu peguei também férias, irmãos. mas não pegou Covid, não, né? Minhas férias foi 15 dias com a minha esposa e minha filha e 15 dias com o Covid. Peguei, sim. Peguei, fiquei isolado aqui dentro de casa, porque daí minha esposa não positivou, nem minha filha, né? Aí fiquei uma semana e pouco ali até fazer o teste que é a contraprova, que a gente não está mais transmitindo, né? Uhum. Aí, quando pensei em descansar um pouco, aí o pastor Roberto positivou, daí tive que voltar para a igreja para assumir a igreja, daí agora já estou trabalhando. E o Roberto, como é que está? Tá bem? Tá bem, só tá com aquele sintoma de fadiga, de aquela moleza, né? Mas ele está bem, assim. A filha dele também pegou. Dá um cansaço nas pernas, que é uma coisa horrível. Você fica força e ataca a garganta, né? A garganta é uma crise. E a fome de leão. Esse é o meu problema. Acho que eu sou o único que eu conheço que é assim. Mas eu não perdi o apetite também, irmãos. Eu continuei comendo assim da mesma forma e não me deu falta de nada, só uma doraiada no corpo que eu vou te contar uma coisa. Parece que tinha jogado uns 3 horários de futebol de salão. Mas o Renildo triplica a fome, ele é o contrário. Você vê? Ele triplica a fome dele. Já pensou? O Covid não serve para rapaz. É bom, sinal que a alimentação é importante, né, quando a gente está doente. Verdade. É bom, melhora até. Estou tomando uma água gelada que está dando vontade de tossir. Graça e Paz Vieira, como é que está em João Pessoa? Passou a onda do Covid? Graças e paz, professor Renildo, e para todos os irmãos. Graças a Deus, está tudo em paz, né? Muita Covid, muitas pessoas contaminadas. Minha família está quase todas as pessoas contaminadas. Eu já tomei as 3 doses, estou tranquilo. Eu não sei se peguei ou não peguei, porque eu tomei as 3 doses. Provavelmente eu senti algumas dor de cabeça, alguns sintomas, mas como está tendo gripe também, eu não fui nem fazer teste. Mas está tudo em paz, graças a Deus. Por aí também. Aqui em casa pegou Ana, Benjamin e eu, né? A Raíla escapou até agora, né? Não sei agora se ela fizer teste novo. Mas pegou todo mundo. Mas eu estava dizendo para os irmãos, né? Porque tem uma turma aqui que tem pavor de Covid, dando pânico, síndrome de pânico. E eu dizendo para eles que
E quem tem medo de Covid tem que pegar essa versão. Realmente, porque ela é muito fraca, viu? Por exemplo, aqui na nossa cidade, é uma cidade pequena, tem 9 mil habitantes. Tivemos há 15 dias atrás, uma semana atrás, um boletim, 130 e poucos contaminados, 0 internado. Na cidade ao lado aqui, deu 600 positivados, 0 internado. Eu estava dizendo, quem tem medo de Covid tem que pegar esse delta. É o ideal, viu? Crise de garganta e fraqueza nas pernas, só. E às vezes alguém ataca o estômago aí, mas isso aí é outro caso, né? Realmente. Mas aqui Aqui em Curitiba nós também positivou bastante. Eu vou pedir para você mandar o nome do Pix, vou fazer a contribuição voluntária, que eu procurei, não encontrei, eu acho que sumiu. Dá para você mandar? Manda depois, por favor. Tá bom, tá bom. Eu quero agradecer, né, aqueles que ajudaram. A gente não cobra, né, gente? Isso aí é básico. A gente fez uma vaquinha dessa no início do ano retrasado, quando o computador deu pane, né? Logo no início. A gente comprou um notebook novo. Até hoje ele está funcionando, né? Foi um usadinho, mas quando a gente compra usado, a gente compra de marca. Logo comprei um Dell, um i5. Até hoje ele está bem. Vou comprar a memória agora para botar uma memória mais rápida. Mas eu quero agradecer mesmo, né? A gente já está trocando aqui. Amanhã vai ter um pedestal novo. Vamos comprar um birô, né? Se vocês verem o tamanho da mesinha que fica tudo armado aqui, é uma bagunça. Mas essa semana a gente já vai estar comprando uma mesa maior. Então, organizar tudo para esse ano a gente está tranquilo. Mas eu quero agradecer mesmo aqueles irmãos que contribuíram. Se não puder contribuir, gente, não se sinta obrigado, tá? Mas eu quero agradecer mesmo aqueles que já ajudaram, porque a gente já está mudando as coisas básicas, né, que tem que mudar. Vamos ter que mudar os cabos, tudo, porque os cabos já estão coisa. Então, para isso já chegou a oferta. A gente quer agradecer mesmo aos irmãos que contribuíram. Mas hoje foi mais para a gente conversar sobre como vai ser esse semestre, porque a gente vai ter aquela mudança, né? Então, no nosso caso aqui, como não é um curso formal, então nós não temos pressa, não temos um cronograma temporal para dar uma disciplina. A gente monta a estrutura pedagógica, monta o sumário e vai caminhando nos assuntos sem se preocupar em dizer vamos dar isso em um mês, vamos dar isso em 2 meses. Então, a gente vai caminhando porque o nosso propósito aqui é todos crescerem no conhecimento, ou trazer à memória aquilo que já deu lá atrás e sumiu mesmo. Só que, nesse caso específico, agora em fevereiro, em abril, aí nós temos cronograma, não é? Nós temos tempo para dar uma disciplina. Então, agora, em especial, a partir da semana que vem, nós vamos estar dando a doutrina das Escrituras. Então, ou que normalmente, ou antigamente, na época que eu fiz seminário, era chamado de bibliologia, não é? Hoje já trocaram o nome, porque o termo bibliologia é mais geral, né? Muito mais geral, envolve não apenas as questões bíblicas, mas também as questões de literatura secular. Então, é o estudo da literatura. Não, é muito generalizado. Então, normalmente, hoje, né, você vê a fotozinha aí no final, é a doutrina das Escrituras. Né? Então, uma das doutrinas importantíssimas para a nossa era, não deveria ser tão importante assim, porque se pressupõe que tanto o crente como o pastor deveria acreditar de verdade que a Bíblia é a palavra de Deus e tratá-la como palavra de Deus, mas, infelizmente, não é isso que a gente tem visto na nossa época. O que nós estamos vendo é um abandono mesmo das Escrituras. Eu sempre digo aqui na nossa igreja, né, que um dos problemas visíveis hoje, em termos evangelísticos, é que os crentes deixaram de acreditar que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. É o instrumento que Deus usa para alcançar vidas, né? Então, hoje, quando a gente pensa em aumentar o número de membros, os irmãos já pensam em evento, não pensam na pregação do evangelho. Então, é um fator assim. E, a parte disso, quando a gente pensa no ministério em si, hoje há uma ênfase muito grande na revelação sobrenatural como padrão, e hoje a gente vê isso muito, né? Tanto no neopentecostalismo, como nesse movimento apostólico hoje, né? Que já abandonou as escrituras mesmo.
Eles abandonaram, eles não têm. É muito semelhante o movimento da coalizão apostólica, é muito semelhante à congregação cristã do Brasil. Eles vão usar as escrituras se não tiver uma revelação nova. Então, é uma coisa dessa. E aí nós ficamos lutando para tentar trazer a turma de volta para a escritura e não apenas vê-la de verdade, né? Porque qualquer pessoa que você encontrar na rua, crente ou não, a não ser que seja um ateu, você perguntar para ela o que é a Bíblia, ele vai dizer a Bíblia é a palavra de Deus, só que ele não acredita nisso. Ele não se relaciona com a Bíblia como se verdadeiramente ela fosse isso. Então, nós vamos trabalhar, né, com a turma do seminário essa disciplina. A nossa proposta é de verdade, a partir de tudo aquilo que será ministrado, pedir a Deus para que gere aquele temor santo, né? E aquele amor santo às Escrituras, por saber que ela é a carta escrita de Deus para nós. Né? Então, essas próximas 5 semanas, né? 7, 14, 21, 28 e dia 6, se eu não estou enganado, ou 7 do outro mês. Então, essas 5 semanas nós vamos estar trabalhando essa disciplina. Então, ela tem tempo e nós temos todo um programa para dar, e aí a gente vai mudar um pouco a maneira como nós trabalhamos. Aí, depois do dia 7, nós voltamos a Apocalipse por um mês. Terminou esse mês, aí nós vamos trabalhar aquela disciplina que eu digo para os irmãos que é uma das disciplinas mais importantes que eu considero hoje para a gente que trabalha no ministério, que é justamente a cosmovisão cristã. Não é? Então, a maneira como nós fazemos a leitura da realidade a partir dos princípios normativos das Escrituras. Então, hoje é imprescindível, né, que nós consigamos fazer a leitura do mundo. Quando a gente dá Apocalipse, a gente diz a partir do trono, né? Mas a cosmovisão cristã é justamente a leitura que a gente faz da realidade que nos impulsiona a reagir de uma maneira contrária a esse mundo que transita de um modo contrário, né, àquilo que Deus estabelece na sua palavra. Né? E aí, isso envolve todas as áreas. Esse ano a gente vai ter um conflito, né, que é a questão da política. Não tem jeito. Então, nós precisamos de uma visão cristã da política. Né? A gente já está preparando aqui o material para dar na igreja, né? Para que, de verdade, os crentes consigam lidar com a realidade da política de maneira cristã e cristã bíblica. Né? Eu tenho um trauma, né? Vou fazer 20 anos aqui. Eu fiz 19 anos aqui na igreja agora em janeiro. Estou caminhando para o 20º ano. E toda a eleição, eu não expulsei da igreja gente porque eles correram para não ser disciplinado e expulso. Mas é uma coisa complicada aqui na nossa região, por mais que a gente trabalhe essa questão bíblica, né? A visão bíblica da política. Né? E por mais que a gente tente desdemonizar a política, né? Já que a política, o Estado é uma instituição divina junto com a igreja e a família. Né? Então, o Estado e a instituição do Estado é divino. Mas, como em tudo nesse mundo caído, o diabo põe as suas mãos e põe os seus anjos lá dentro, né? De trevas, mas ele coloca e muitas vezes nós colaboramos com isso quando dizemos que política não é coisa de cristão, né? E isso é antibíblico, já que a instituição política foi estabelecida por Deus. O problema é a gente escolher gente boa para colocar lá e que tenha princípios que sejam condizentes com os valores cristãos. Então, a cosmovisão cristã é uma das disciplinas mais espetaculares assim que eu considero, tanto para a nossa vida como líderes, como também para a vida da igreja. E, se Deus permitir, não é? A gente vai fazer uma intercalada no 2º semestre para que a gente possa possivelmente trabalhar a teologia contemporânea. O Vlamir mandou um post para mim, uma postagem ontem com um livro, né, de teologia contemporânea, perguntando se era bom. Então, quando a gente trabalha a questão da teologia contemporânea, nós trabalhamos a questão do desenvolvimento do pensamento filosófico, que influencia de maneira muito geral a maneira de viver das pessoas aqui no mundo, inclusive a vida da igreja. Né? Entra a questão do desenvolvimento da filosofia cristã. Então, isso vem desde
o Renascimento do século XV até agora. Então, quando a gente estuda teologia contemporânea, depois que termina a disciplina e olha para a realidade, a gente consegue identificar os motivos pelos quais determinados comportamentos fazem parte da vivência, tanto dentro da igreja como fora. Então, a gente vai ver essa possibilidade de ficar intercalando a exposição do Apocalipse com pausa para dar outra, porque senão a gente vai passar 2, 3 anos só no livro e isso vai ficar uma coisa complicada. Mas a proposta esse ano é Doutrina das Escrituras, Apocalipse, Cosmovisão Cristã, Apocalipse e depois Teologia Contemporânea e Apocalipse tentando terminar. Mas a gente vai discutir isso mais na frente. Então, a partir da semana que vem, né, a gente vai ter agora essa diferença da maneira como a gente vai fazer a exposição. Vamos ter intervalo no meio da aula, então vai ser 50 minutos ou 1 hora, intervalo de 10 minutos para um cafezinho, para coisa, depois retornamos, porque isso é a estrutura lá do seminário. Então, nós vamos ter 2 aulas, né, com um intervalozinho de 10 minutos, então você pode botar seu chimarrão, cafezinho, naquele período, se tiver alguma dúvida. Só que aí entra vocês, né? Eu vou estar dando aula para o pessoal do seminário, vocês vão pegar a aula de... Como é que eu posso dizer assim? Rebatida, né? Rebatida ou retransmitida para vocês. E aí, depois que eu acabar a aula com eles, a gente pode também ter aquele momento de dúvidas. Essa vai ser o grande problema para a aula da gente aqui, né? Então, possivelmente, a gente vai transmitir, normalmente pelo Zoom, mas vamos jogar a transmissão lá no Facebook. Então, aqueles que quiserem acompanhar pelo Facebook, então, fica à vontade. Ou, se quiser ficar pelo Zoom, só que aí a gente não vai ter essa interação aqui que a gente tem normalmente, porque eu vou estar dando aula no Zoom do seminário e não no meu. Né? O meu só vai estar espelhando aqui para vocês aquilo que vai estar sendo dado. Então, vai ser um momento assim diferente, né? Eu poderia ter pego outro dia, mas o único dia que tinha outra aula era o dia da minha folga, não é? O único dia da semana que eu descanso, então ficou difícil, teve que ser na segunda, já que o seminário online lá funciona segunda e sexta. Então, alguém tem alguma pergunta ou alguma dúvida com relação a isso? Marcos? Pastor Renildo, como é que é o nome da disciplina mesmo? Vamos começar agora na semana que vem? Doutrina das Escrituras. É a bibliologia, aquela bibliologia okay. que eu vou mandar agora para vocês a apostila. Ela vai entrar no WhatsApp de vocês agora já. Deixa eu ver quem está aqui. A Rosângela. Pastor João, Pastor Neri. Deixa eu ver aqui. Valmir. A Mônica. Para Mônica, Valmir, Rosângela, o Nerico já foi agora. Agora, deixa eu mandar para vocês. O pastor Renildo, a gente pode usar esse material na igreja? Oi? A gente pode usar esse material na igreja? Usar o material? Sim, essas aulas que você vai botar esses slides e tal, você não bota, né? Não. Sim, sim. Não. Se você quiser ministrar ou usar eles para dar palestra ou qualquer coisa ou ensinar, não tem problema. O slide eu vou fazer à medida das aulas, né? Então, o slide só vai quando acabar. Mas a apostila já estou mandando agora. Você vai mandar a apostila, né? Vai mandar a apostila? Estou mandando agora. Deixa eu achar vocês aqui. E eu estou vendo esse assunto tão assim, importante para a igreja, né? Que esse assunto, a igreja precisa de estar tendo essa ênfase. Eu vou pegar essa apostila e vou dar na igreja esse assunto. Deixa eu
ver aqui. Só um pouquinho, gente. Pastor Vieira. Não recebeu, né, Fernando? Oi? Não foi para tu ainda, né? Deixa eu ver, deixa eu abrir aqui. Foi. Para tu já foi. Eu acho que foi. Não, não recebi ainda. Não recebi. Vou mandar para tu, Marcos. Chegou agora, chegou. Chegou agora. Beleza. Para mim chegou também, pastor Renildo, viu? Eu estou mandando para quem está hoje aqui na aula. Todo mundo que está aqui eu já mandei. O resto eu mando amanhã. Mas vai funcionar dessa maneira. Então, volto a lembrar para vocês, a única diferença que a gente vai ter é justamente essa questão do contato aqui. A aula não vai ser para vocês como normalmente é. E eu não vou poder ficar falando com vocês na aula, porque eu estou em outra plataforma e aí por diante. 5 semanas? 5 semanas. Vou dar o calendário aqui. 7, 14, 21, 28. Cadê? É a aula de doutrina das escrituras. Vai ser 7, 14, 21, 28 e dia 7 de março. Ô, Renildo, uma pergunta. Eu me lembrei agora, na segunda-feira que vem, eu vou me reunir com a nossa diretoria para fazer a agenda anual da igreja de Itajaí. Eu tenho depois como pegar essa aula, tu tens como mandar para mim? Ela vai ficar gravada lá no canal do YouTube. Tá. Normal. No canal do seminário? Ela vai ficar lá. Vai ficar gravada. Aí eu vejo depois, que eu não vou poder participar agora que eu me lembrei. Eu tenho reunião às 19h30 e vai até tarde, que a gente faz a programação do ano todo da igreja. E a matéria de Cosmovisão vai ser em abril, dia 11, 18 e 25. Cosmovisão Cristã. E dia 2 e dia 9 de maio. Vocês receberam a apostila primeiro do que o pessoal do seminário lá. Eu vou estar mandando para eles hoje, depois da aula. A Cosmovisão começa que dia, pastor? Só não peguei a data Dia do 11 início. de abril. 11 de abril. 11 de abril a 9 de maio. E aí, nos intervalos, Apocalipse. Vamos fazendo a exposição dos blocos. Só uma pergunta aí. Hoje é bom porque a gente ouve, né? Para vocês, tem alguma coisa que a gente precisa mudar na forma que a gente está dando as aulas ou está tranquilo? Tranquilo. Excelente o formato. Não, porque às vezes algumas pessoas estranham, não, uma tirada de 2 horas, 2 horas e meia de aula sem pausa, né? Antigamente, quando a gente começou, para aqueles que começaram, né, Marcos? Nós tínhamos um intervalozinho no meio para tomar café. Então, a gente estava 1 hora, mais ou menos, parava, aí o cara tinha um intervalozinho, para depois voltava e dava mais 1 hora e tinha aquele momento do pinga-fogo, né? Do perguntas e respostas, que vocês não tão sábios hoje que ninguém pergunta mais nada, né? Na verdade, eu acredito que a ausência de pergunta de Apocalipse é muito porque a gente deu escatologia antes, né? Então, a minha maneira de enxergar, pelo menos da linha, né, a milenista, então, é muito semelhante. A única diferença é a interpretação dos símbolos, né? Essa semana a gente estava discutindo essa questão de Apocalipse, explicando para uma pessoa, né?
E é complicado. A tendência dela era muito mais de alegorizar o texto e querer, desassociado de qualquer contexto, dar um sentido para. E foi uma luta, né, para tentar convencer aquela pessoa de que os símbolos eles foram tirados do Antigo Testamento. E aí a gente vai para o Antigo Testamento, descobre o significado que ele tinha lá e dá o upgrade, né? Porque no Novo Testamento ele está olhando para algo que já foi cumprido e o de lá estava predizendo algo que iria ocorrer no futuro. Então, vivemos nesse choque da predição lá de trás e da visão de João com o evento cumprido já, mas os símbolos estão lá. Então, foi bem engraçado assim, né? A gente tentar convencer ele de que ele não precisava adivinhar, né? Ele precisava estudar. E o outro, que é o caso da bibliologia agora, era por mais que a gente explicasse o texto, falando sobre o contexto, o significado que as palavras têm no original, as ações verbais, até onde elas vão, para onde elas apontam. Eu, conversando com uma pessoa que se agarrou num texto lá e deu uma interpretação fantasiosa, mas ela queria, de qualquer maneira, que eu abrisse um espaço para ela acreditar que ela poderia dar um significado diferente ao que estava escrito e simplesmente se agarrar aquilo como se fosse a verdade, né? E eu tive que dizer para ela que quando Deus quis se revelar de forma escrita, ele não falou angeliquez, nem querubinês, nem diabolês. Ele escolheu uma língua humana, aliás, 3 línguas humanas, e usou cerca de 40 homens para escrever numa língua humana, numa gramática humana, aquilo que ele queria falar para a gente. E para convencer ela de que o que está escrito é o que Deus quer nos dizer, foi uma coisa complicada também. Mas o caminho mais fácil, né? Você trabalhar dessa maneira, uma interpretação de texto dá trabalho. Ela não é difícil quando você estudou os princípios e tem uma noção, não precisa saber grego decorado nem hebraico, mas tem uma noção de como estudar e ter léxicos e dicionários que possam lhe ajudar. Isso facilita muito, mas as pessoas querem um caminho mais rápido. Então, é uma coisa difícil. Em bibliologia, a gente vai trabalhar muito essa questão do peso que a Escritura traz, né? De ser palavra de Deus. E uma palavra de Deus que tem uma mensagem proposicional. Né? Então, se você vai para o texto e diz do texto aquilo que Deus não tinha intenção de dizer, você está pregando heresia, você está pregando doutrina de homens. Então, essa pressão de que a gente tem que acertar é uma coisa complicada de administrar. Então, a bibliologia ela ajuda a gente a trabalhar muito isso, esse peso santo, né? Que ter a voz de Deus, né? Essa é uma expressão que o próprio Jesus Cristo vai usar, né? Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso é bem marcante assim. Então a gente vai tentar de alguma maneira transmitir isso. E aí tem as questões mais gerais, não é, da disciplina. Então, primeira aula, nós vamos trabalhar os modos de revelação de Deus, né? Então, Deus não se revelou somente pelas Escrituras, né? Existe a revelação da criação, ele se revelou a partir de sinais poderosos, ele se revelou a partir de uma relação direta, principalmente com os profetas, né? Essa ênfase de que Deus falou diretamente com alguém e a gente não tem o meio como Deus falou. Então, a gente vai trabalhar essas realidades, mas a ênfase central é quando nós trabalharmos a Bíblia primeiro como livro. Isso é importante hoje para mostrar que Deus fala conosco a partir do que está escrito. Ele queria dizer aquilo que está escrito. A gente não precisa ficar buscando sentido espiritual por trás ou um significado alegórico. Já nós temos as figuras de linguagem para interpretar dessa maneira. E a segunda ênfase que nós vamos trabalhar muito é a revelação da Bíblia como palavra de Deus, que isso, se perto, vai influenciar muito a maneira como nós vamos pregar, ensinar e tudo mais. Aí nós vamos trabalhar os efeitos do conhecimento dessa palavra de Deus na vida do estudioso, daquele que se dedica a aprender. E vamos terminar com trabalhando a visão central. Qual é a mensagem central, a coluna vertebral das Escrituras? Então, nós vamos trabalhar 2 perspectivas, né? A primeira é Jesus Cristo como centro da mensagem, trabalhando as 3 perspectivas que foram defendidas na época entre o século XIV e o século XVI, né? Que é
a visão cristológica, a visão cristocêntrica e a visão cristotélica, né? Erasmo de Roterdã, Martinho Lutero e João Calvino. Então, a gente junta as três no pacote para não ficar deficiente, como ficou quando eles isolaram as perspectivas. E a segunda perspectiva da mensagem central vai ser o reino, a aliança e o mediador. Então, a gente vai trabalhar essas três perspectivas, desde Gênesis e Apocalipse, pensando, né, numa realidade que possa nos conduzir a ter uma teologia bíblica consistente, né? Se alguém nos pergunta qual é a mensagem central da Bíblia, então a gente pode trabalhar essas perspectivas, além daquela que normalmente a gente vai trabalhar na cosmovisão cristã, que é queda, ou criação, queda, redenção e consumação, como sendo a estrutura básica do desenvolvimento da revelação progressiva e final de Deus. Então, a gente vai trabalhar essas coisas. Então, eu espero que seja bem edificante, apesar de nesse formato, ele ser mais enxuto, né? A gente tem que correr muito para vencer o tempo, mas vai ser isso, basicamente, que a gente vai trabalhar nesse mês, nessas cinco semanas. E Cosmovisão, nós vamos trabalhar, basicamente, a questão da criação, queda, redenção, consumação, como a linha central do desenvolvimento da teologia bíblica, e a maneira como o conhecimento dessa realidade deve influenciar a leitura que a gente faz das mais diversas áreas da nossa experiência. Um exemplo, tem coisas hoje que são demonizadas, tipo arte. Um exemplo, um crente chegar e dizer, pastor, eu vou ser ator. Gente, o cara tem quase um... Mas é uma profissão como outra qualquer. Então, hoje em dia, sexta-feira, para mim, é básico, né? Sexta-feira é o dia da folga. E se você chegar na minha casa na sexta-feira, depois do almoço, eu estou sentado na poltrona com o controle da TV na mão, procurando um filme, que é uma coisa difícil, de 10 anos para cima, é uma agulha no palheiro você achar um filme que dá para assistir. Então, minha classificação é 10 anos para baixo, e ainda assim, às vezes, eu tenho que desligar e mudar de filme, porque não dá para assistir. Ela não dá de jeito nenhum, mas tem muito filme que dá ainda. Então, nesse sentido, a gente tem que ter um filtro muito bom. Então, está manchado, muito sujo, tá, mas tem o lado que ainda preserva um padrão de moralidade, um padrão de comportamento que não ultrapassa os limites da indignidade. Então, a gente tem que ficar nesse meio termo. Mas a gente demoniza porque a gente não faz uma leitura clara das Escrituras a partir disso, né? Então, pensando em política, esse ano, em Cosmovisão, a aplicação tem que ser política, pelo fato de que é ensinado em muitos públicos que política é coisa do diabo, né? E que crente não deve se envolver em política. E aí a gente fica entregando uma instituição divina ao diabo porque esquecemos de José, esquecemos de Daniel, esquecemos de Sadraque, Mesaque e Abednego, esquecemos de tantos outros crentes que foram estadistas e que preservaram o padrão de moralidade e de santidade divina. Então, precisamos começar a trabalhar nisso se queremos ter uma expectativa diferente. E aí isso envolve tudo, né? Desde o próprio trabalho, né? O trabalho foi estabelecido antes da queda, né? Então, o trabalhar não é uma coisa ruim, é uma coisa louvável, mas tem alguns ainda no meio cristão que pensam que trabalho é ruim. Aí entra a questão do família, casamento, né? Agora eu estou expondo Gênesis 1, 2, 3 aqui, e eu digo para a igreja, olha, se eu for preso, manda os advogados da igreja me soltar, mas se bobear com essa história de que vídeo gravado na internet não importa o tempo, dá flagrante, então eu estou me expondo muito a ter um oficial de justiça batendo na minha porta para dar explicação, mas a gente... Eu sempre digo aqui, quando eu vejo um crente ter medo de professar sua fé, eu me lembro que, se eu não me engano, foi Calvino, né? Calvino disse que um cachorro, quando vê o seu dono sendo atacado, ele simplesmente se levanta ferozmente para defender o seu dono. Então, Calvino dizia que era inadmissível um crente ver a verdade de Deus ser atacada e ficar de bico calado. Não dá. Então,
Em Gênesis, a gente está trabalhando muito essa questão. Começamos agora na família, na estrutura familiar, macho, fêmea, não tem outro padrão. Família é a estrutura social resultante da união de um macho e uma fêmea em casamento que gera filhos, e aí a gente tem um problema dos nossos padrões familiares, né? Homem, homem, filho adotado, mulher, mulher, filho adotado. Então, isso não é família, gente. Isso pode ser um ajuntamento social que foi gerado, e aí sim, pela construção social, mas não é família. A família é bem definido nas escrituras, o padrão que Deus estabeleceu, e aí vai. Aí vem a questão de evolucionismo, a gente não tem uma teoria. Quem diz que nós temos uma teoria científica, uma teoria criacionista, foi a ciência, para tentar tirar a autoridade da verdade, né, sobre ela. Ser mais uma opção, e nós não temos opção. Nós temos a verdade. Foi Deus que criou, e tudo mais que foi ensinado contrário a isso é mentira. Não importa a quantidade de título acadêmico que o doutor que está ensinando a nova teoria tenha. Então, não temos isso. Então, a cosmovisão cristã nos ajuda a colocar o senso de autoridade e autenticidade e veracidade absoluta das Escrituras no centro do nosso julgamento. Volto a dizer, corremos o risco de ser preso, processado, e aí um monte de coisa, mas agora, fomos chamados para isso. Então, vamos tentar trabalhar isso. Mas se o formato está tranquilo para vocês, né, que já estão acostumados, então a gente pode até pensar nessa questão do intervalinho no meio, né, porque 2 horas corrido, eu não sinto porque eu estou falando, né, mas vocês que estão sentados aí, é uma coisa bem, bem complicada. Então, a gente pode ver isso. Pierre entrou agora, botou a câmera, olha, milagre. Vai falar alguma coisa? Ligou a câmera hoje, né? Pastor, a realidade é porque eu estou sempre com o cabelo meio assanhado aqui, por causa do fone de ouvido. Mas dentro dessa lógica que o senhor está apresentando sobre a cosmovisão cristã aplicada à política nesse ano, só trazer um dado importante da relevância desse tema. Nós tivemos hoje a representação da Procuradoria Federal contra o ministro da Educação, Milton Ribeiro, que é pastor da Igreja Presbiteriana, se não me engano, né? E por uma fala dele, descontextualizada, onde ele estava falando sobre famílias desajustadas e a questão da homossexualidade precoce na infância de jovens. Ele estava fazendo uma relação entre famílias desajustadas, pais ausentes, etc. e crianças que nem ao menos tiveram contatos sexuais na fase adulta e já se autotitulavam como homossexuais. E isso foi interpretado como um crime de homofobia e ele foi agora houve uma representação, possivelmente ele pode vir a ser denunciado por esse crime. Isso, a longo prazo, nos afeta, né? Afeta todos os pastores, porque dentro dessa ótica que nós pregamos, né? Nós estamos vendo que, de forma velada, a censura tem crescido no país e, mais cedo ou mais tarde, ela vai chegar aos púlpitos, né? E tais temas vão ser ou vão desejar os poderosos da nação, né? Vão desejar calar a voz dos pastores em relação a tais temas. Então, era só para fazer esse adendo para mostrar a importância do tema e a relação com a política, que o senhor acabou de falar aí, e trazendo caso concreto. Tchau. Fui. Ele é um que eu digo que avisei ele para me soltar se eu for preso. Tá? Ele é advogado, é membro da igreja, aquele é a esposa. Aí eu digo para o pessoal da igreja, né? Se eu for preso, manda advogado me buscar. Mas isso aconteceu com o coordenador do Colégio Batista, né? Que ele falou na sala de aula para os alunos que homem é homem, mulher é mulher, e
ele recebeu uma intimação do Ministério da Justiça para dar explicação porque ele falou aquilo para os alunos, né? Ele teve que ir lá se justificar. Então, hoje infelizmente, essa subjetividade, né, é uma coisa absurda. E isso em termos de lei, né? O Pierre aqui é advogado. O crime, eu não sei se o termo usado, Pierre, ele é objetivo, né? Quando alguém diz que roubar, então roubar tem um conceito. A gente fala em tipicidade objetiva, tipicidade penal. Ela precisa, o fato que a pessoa executa, ela precisa estar tipicamente prescrita na lei, né? E o absurdo que nós estamos vendo hoje é as pessoas serem responsabilizadas e incriminadas por crimes de opinião, né? Ou por factoides, né? Por crimes que são criados pela mídia ou por um terceiro que diz que você praticou isso. Aí, complementando a pergunta do pastor, o tipo penal, ele tanto tem o elemento objetivo como subjetivo. Para que haja caracterização do crime, é preciso que haja o elemento, a caracterização do tipo objetivo e o subjetivo, que é a finalidade. Porque todo tipo penal ele pressupõe uma conduta humana, uma ação ou omissão para praticar aquele delito. E o que não foi o caso do pastor Milton Ribeiro, né? Ele estava discutindo, ele estava dando uma opinião para uma pergunta que não tinha nada a ver com questão de homossexualidade, né? E nada, ele apenas estava dando opinião. E aí qual é o terrível disso? É que procuradores, pessoas estudadas, pessoas que estudaram a lei, que passaram em concursos, mas com viés político, né? E daí a importância da nossa consciência política como cristãos, colocar sobre ele o julgo de uma possibilidade, porque isso traz um vexame, ele é pastor, isso vai sair na mídia, né? Isso vai trazer uma situação vexatória para ele, mesmo que ele seja absolvido lá na frente, ele vai passar por um processo de execução, que a gente chama de execução persecutória por parte do Estado, quando a mão forte do Estado cai sobre a pessoa, mesmo perseguindo ela. E, nesse caso, perseguindo de forma ilegítima, de forma ilegal, porque ele estava apenas dando uma opinião, e a opinião ela é um direito fundamental do cidadão previsto na Constituição Federal. Obrigado. Mas essa subjetividade hoje legal é uma coisa complicada, né? Porque ele interpreta do jeito que é conveniente e aplica a interpretação e pune. Então, infelizmente... Só complementando, me permita, o mesmo perigo que nós estamos hoje correndo no Brasil, com a insegurança jurídica criada pelas entidades máximas do judiciário brasileiro e por aqueles que deveriam resguardar a Constituição e as leis, que é o relativismo, né? A gente está num modelo hoje, o STF hoje está aplicando o chamado pós-constitucionalismo, ou seja, é uma reinterpretação da Constituição. Esse mesmo perigo nós estamos vivendo em termos teológicos, né? Porque muitas correntes teológicas têm se descambado para essa linha libertária de reinterpretar as escrituras de acordo com os novos tempos. Veja que o paralelo aí é muito importante, e aí eu termino dizendo que realmente essa associação entre a cosmovisão teológica, né, a cosmologia e a política, nesse ano onde muita coisa vai ser decidida, é muito importante e é relevante. Bem. Ok. Mas é bem complicado. Um exemplo, né? A gente trabalha, comecei a trabalhar a questão de família, né? Na terça-feira. Então, a gente tá em Gênesis 1 a 15 semanas já. E agora eu vou ter que entrar no 2, estou fazendo o 2 até o 18, justamente até o 24, né? Para fazer essa inserção, né?
Mas trabalhamos a questão da família como a junção de um macho e uma fêmea que se unem em matrimônio, e a família surge a partir do nascimento do primeiro filho, né? É o trino, né? Pelo menos as 3 pessoas. Agora a gente vai trabalhar a questão da manutenção dessa família, o papel do homem, né? Então, um exemplo, eu vou aconselhar um pessoal que vai casar agora. Então, quando eu vou conversar com o marido, o futuro marido, a primeira coisa que eu pergunto para ele é: quem vai sustentar a casa? E se ele abrir a boca para dizer que ele e a mulher vai trabalhar e vai dividir as despesas, gente, o cara já pode se preparar que ele vai levar uma enxurrada de xingão. Porque o mantenedor da casa é o homem, ele tem que saber isso. Se a mulher trabalhar, ele vai ser beneficiado, porque, querendo ou não, ela vai comprar coisa para dentro de casa que, se ela não trabalhasse, ele... Mas é o padrão dele, é o padrão divino, é o homem que é o mantenedor da casa. Ele é o protetor, é aquele em quem a família se refugia quando se sente ameaçado. Então, essa feminilização dos homens no nosso dia tem prejudicado isso. E a gente tem que trabalhar isso, né? E hoje em dia a gente vive num problema, né? É a feminilização do homem e a machificação da mulher. Então, as mulheres não querem ser mais mulher, elas querem que os homens virem mulher, em termos de comportamento, e elas assumam o papel do homem, já que não tem como mudar a construção, e aí é muito de cosmovisão cristã, não é? Não tem como mudar a estrutura. Deus colocou o homem como cabeça, a mulher como ajudadora, não tem como mudar isso. Então, a mulher está querendo transformar o homem no feminino e ela ocupar o lugar do masculino como cabeça e tudo mais. Então, essas coisas precisam ser trabalhadas e a gente é a voz que vai brigar contra esse padrão de distorção aí, ou de, como é que a gente diz, desconstrução de significado, que é muito evidente nos nossos dias. Então, esse ano a gente vai trabalhar uns temazinhos meio complicados, mas é bom porque a gente ajuda a pensar melhor e principalmente ter as escrituras como referência. Assim. Mas agora nós somos a turma da vez, né? Então, não podemos amarelar, porque se a gente calar, até as pedras vão clamar, né? Tá lá. E temos que simplesmente nos expor aos perigos que são pertinentes a esse mundo sem Deus, que cada dia que passa está menos sem Deus ainda. Alguma colocação mais? Então, se Deus permitir, a partir de segunda-feira, o mesmo horário, eu vou entrar com o pessoal do seminário, eu já vou abrir o Zoom lá às 15 para às 7h15, né? Mas a aula começa às 7h30 normalmente, então, quando der 7h15, eu vou abrir os 2 Zooms, e aí, o momento que as pessoas vão começar a entrar para assistir a aula, então vocês fiquem à vontade. Só lembrem disso, né? O contato não vai ser comigo, né? Vocês vão me ver numa janela com um monte de aluno que não são vocês, e vocês não vão aparecer na janela, infelizmente, porque eu não tive como não deu para entrar em acordo com o seminário para dar senha para vocês e vocês entrarem na aula como se fossem alunos, ia ser complicado para eles lá. Então, infelizmente, a gente vai ter que administrar isso. Mas o conteúdo vai ser passado e quando eu terminar a aula com eles, que fechar o Zoom deles, o nosso vai estar aberto, aí se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, continua da mesma maneira como nós trabalhamos até agora no perguntas e respostas. Marcos? Não estou ouvindo, Marcos. Vê se está conectado o teu microfone está fechado, está dando mudo aqui. Vê se ele está encaixado no buraquinho certo aí do botão. Porque mesmo aberto, ele está dando para mim como mudo. Ainda está mudo. Ainda está mudo. É o próximo agora. Agora pegou.
Agora pegou. Ah, então é o meu microfone. Desculpe, eu entrei um pouquinho atrasado. Na segunda, agora, começa lá com o pastor Paulo. Eu começo aí, vocês vão ver uma imagem dessa aqui, que vocês não estão nela, mas vocês vão estar, tá na outra. Mas é o que eu vou dar para eles e vocês vão acompanhar a aula. Certo. Então tá. Então é o mesmo horário. Mesmo horário, diferença um intervalo no meio, 10 minutos, é uma exigência do seminário. Ele disse que eu podia negociar com eles e dar aula direto, mas a gente fez segunda-feira. Certo, pastor. Então, alguma colocação, Valmir? Valmir está ali aberto faz um tempão. Mas ele está acusando sem microfone também. Mas tá bom, gente. É muito tempo sem usar, tá tudo meio enferrujado. Até eu aqui. Mas então, segunda-feira, normalmente, a gente vai estar aqui. Eu vou mandar a apostila para o restante, né? Então, se vocês pegaram a apostila e abrir, então vocês já podem dar uma olhadinha, podem dar uma lida já, e aí a gente vai trabalhando isso a partir da semana que vem. E mais uma vez, agradecendo aqueles que ajudaram, né? Então, para a semana, se Deus permitir, vamos já estar com o birô, com os pedestais, os cabos novos. Então, vai ser muito bom para a gente. Pelo menos melhora um pouco da qualidade do som e daquilo que a gente tem transmitido. Então, Deus abençoe e até segunda, tá? Mesmo horário. Até segunda. Deus abençoe a todos. Amém. Abraço. Deus abençoe, abraço.